A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, dê o seu like. Tudo isso nos ajuda a levar a mensagem ainda mais longe. Hoje vamos abordar a introdução do livro de Apocalipse, bem como o capítulo 1, para entendermos o conteúdo da mensagem, o que significa, qual é o gênero literário deste livro, como podemos entender as Sagradas Escrituras, como entender o Apocalipse, que para muitos é um segredo, é um mistério, mas nós vamos começar a discutir porque a palavra Apocalipse significa revelação. É um livro que não era para ser escondido, mas sim um livro que era para ser revelado. O nome do livro, Apocalipse, que do grego é Apocalipsis, significa revelação. Esta palavra é derivada de outras duas palavras gregas, que são apo, que significa tirado de, e kalumna, que significa véu. Ou seja, você tira o véu. Ao tirar o véu, isto é uma analogia ao antigo costume de usar véu. Quando você tirava o véu, você estava revelando a verdadeira face. Então, o livro de Apocalipse não tem a intenção de ser uma coisa escura, não tem a intenção de ser um livro de mistérios, mas sim um livro de revelação. O que Deus quis revelar aos seus servos, o que Deus quis revelar à sua igreja. Quando um livro é escrito, precisamos ter em mente quem é o seu público-alvo, para quem foi escrito. Interessante que a Bíblia no Novo Testamento divide os povos em 3 categorias. Nós temos os judeus, os gentios e a igreja. Vejamos o versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. Então, nós temos que ter em mente que o livro de Apocalipse ele é abrangente. Há um pedaço dele que foi destinado à igreja, há outro que foi destinado aos judeus, e há outro que foi destinado a todas as nações, aos gentios. Aqui, quando falamos gentios, estamos nos referindo a todas as nações que não são judeus. A igreja, na verdade, é um mistério de Deus que foi revelado. De acordo com o apóstolo Paulo, a igreja, na verdade, é a mistura, ou é a junção dos judeus e dos gentios congregando num mesmo lugar. Isto é um mistério, porque judeus não se misturavam. Então Deus fez algo inédito. Deus fez a igreja. A igreja é a comunidade de todos os salvos, de todos os santos. No livro de Apocalipse, encontraremos capítulos e versículos destinados a cada um destes grupos. Por isso estamos assim dividindo para facilitar o nosso estudo. Aqui neste slide nós temos algumas informações importantes, tais como quem foi o autor do livro de Apocalipse. No caso, o apóstolo João. O apóstolo João, discípulo amado, aquele que escreveu o Evangelho de João e outras 3 epístolas. Ele escreveu por volta do ano 95 depois de Cristo. O tema desse livro foi a revelação pessoal de Cristo em glória e sua vinda. Também temos algumas palavras-chave, tais como trono, cordeiro, ao que vencer, os números 7 e eu vi, porque Deus estava revelando a João. Também temos alguns versículos-chave, como Apocalipse 1, versículo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 19. Todas estas frases denotam o tema desse livro, denotam o propósito do livro, por que ele foi escrito. É muito importante você observar esse texto nas Escrituras Sagradas. Antes de continuar o estudo do livro de Apocalipse, eu preciso te informar que a visão que vamos tratar aqui é a visão dispensacionalista. Existem outras visões teológicas sobre o mesmo tema. Todavia, em particular para este curso, seguiremos a visão dispensacionalista. O que vem a ser uma dispensação? Dispensação é um período de tempo no qual Deus utilizou para se manifestar ao homem. São períodos probatórios. Então nós dividimos em 7 períodos. O livro de Apocalipse vai abranger pelo menos 2 períodos destes. Então eu quero mencioná-los para você. A primeira dispensação, ou período probatório, é a dispensação da inocência. Ela abrange o período em que Adão esteve no Éden com Eva. Ali, após o pecado, eles então são expulsos, recebem a maldição, e agora inicia-se então a segunda dispensação, ou segundo período probatório, que é a da consciência. Nesta dispensação, vai até o dilúvio, quando os homens recebem este julgamento porque a corrupção do gênero humano havia se multiplicado. Então vem a terceira dispensação,
a dispensação do governo humano, que vai até a Torre de Babel, que vem o julgamento porque os homens intentaram contra Deus construir uma torre para desobedecer a Deus. A quarta dispensação, ou período probatório, é conhecida como patriarcal ou da promessa, porque inicia com a chamada de Abraão e a promessa de Deus que o faria uma grande nação. Esta dispensação vai até a saída do povo de Israel do Egito. Então, lá no Sinai, quando Moisés recebe as leis de Deus, inicia-se a quinta dispensação, ou seja, a dispensação da lei. E essa dispensação dura até Jesus Cristo, até a morte de Jesus Cristo. Quando então, a partir da morte de Cristo, inicia-se a dispensação da graça de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela dura até o final da grande tribulação. E por que isso? Porque, na verdade, a grande tribulação é o período de julgamento ainda da sexta dispensação. Quando então terminar a grande tribulação, vai iniciar-se o período do milênio. A sétima dispensação é a dispensação milenial, que começa com o milênio, os 1000 anos de paz com Cristo. Encerrando-se esse período, vem o julgamento final, e assim, novos céus e nova terra. O gráfico que você está visualizando faz parte de um material publicado pela editora CPAD. Este gráfico é parte do livro O Plano Divino através dos Séculos, do autor Lawrence Olson. Este foi um missionário que fez uma explicação, uma exposição muito boa sobre as 7 dispensações. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre as 7 dispensações bíblicas, eu recomendo que você adquira esse livro, que você o leia e você entenderá com maiores detalhes o que são as 7 dispensações. Infelizmente, pelo tempo, eu tive que fazer um resumo muito rápido e não pude falar todas as questões sobre as 7 dispensações. Recomendo fortemente que você leia este livro. Este gráfico é bem completo, há muitos detalhes que abrangem o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Então, mais para frente vamos ver mais alguns detalhes. Este slide mostra como está dividido o Novo Testamento, ou seja, Evangelhos, Atos, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e Apocalipse. Dentre essa divisão, precisamos entender qual é a mensagem principal desta divisão, ou seja, Evangelhos e Atos foram escritos para que nós pudéssemos crer em Cristo. As epístolas paulinas e as epístolas gerais para que pudéssemos amar a Cristo. E Apocalipse, o último livro da Bíblia, é o que estamos estudando para que nós pudéssemos esperar a Cristo. Ou seja, estamos aguardando a volta de Jesus. É um livro de esperança e não um livro de terror, como muitos querem pintar. As pessoas pegam as passagens da grande tribulação e só usam esta passagem. Mas para a igreja de Deus, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Vale relembrar que eu disse anteriormente que nós temos 3 povos classificados aqui. Primeiro, judeus. Segundo, gentios. Terceiro, a igreja. A igreja aparece do capítulo 1 ao capítulo 4. O capítulo 5 mostra o trono de Deus. Do capítulo 6 ao capítulo 19, nós temos a grande tribulação. A partir do capítulo 20, nós temos o milênio, quando a igreja volta com Cristo, para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Então a igreja só volta a aparecer depois da grande tribulação. E dentro desse período, então se nós olharmos dentro dessa estrutura, voltemos aqui ao gráfico. O capítulo 6 até o capítulo 8, nós temos os 7 selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, nós temos as 7 trombetas. Do capítulo 12 ao capítulo 14, nós temos diversos outros sinais não relacionados com o número 7. Do capítulo 15 ao capítulo 16, nós temos as 7 taças. No capítulo 17 a 19, nós temos a queda de Babilônia. No capítulo 19, nós temos uma batalha para que Cristo estabeleça o seu reino na terra. A partir do versículo 11 do capítulo 19 até o capítulo 20, nós temos a instituição do milênio, a vitória do Senhor. E então, capítulo 21 e 22, Nova Jerusalém, trono branco, novo céu e nova terra. Como entender o Apocalipse? Eu vou te contar esse segredo hoje. Primeiro, olhe para esses números. 27 dos 39 livros do Antigo Testamento são citados no Apocalipse. Dos 404 versículos de Apocalipse, 276 são citações de outros escritores bíblicos. Portanto, para entender o Apocalipse, basta consultar a própria Bíblia. Você precisa conhecer as Escrituras, porque o que está escrito em Apocalipse já está escrito em outros livros da Bíblia. Ou seja, ele é uma compilação. Vejamos um paralelo entre o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia. Observe,
Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No Apocalipse, viu um novo céu e uma nova terra. Ao ajuntamento das águas chamou o mar, isto lá em Gênesis. Lá em Apocalipse, e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Em Gênesis, as trevas chamou noite. Gênesis 1, versículo 5. Em Apocalipse, lá não haverá noite. Apocalipse 21, 25. Em Gênesis 1, 16, Deus fez os dois grandes luzeiros, os dois luminares, o sol e a lua. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa de sol nem de lua. Gênesis 2, versículo 17. No dia em que dela comerdes, morrerás. Em Apocalipse 21, versículo 4. Não haverá mais morte. Gênesis 3, 16. Multiplicarei sobremodo as tuas dores. Apocalipse 21, versículo 4. Não haverá mais sofrimentos, mais dor. Gênesis 3, 17. Maldita é a terra por tua causa. Apocalipse 22, versículo 3. Não haverá mais maldição. Gênesis 3, versículos 1 e 4. Satanás aparece como enganador. Apocalipse 20, 10. Satanás desaparece para sempre. Gênesis 3, 22 e 24. Foram afastados da árvore da vida. Apocalipse 22, 2. Reaparece a árvore da vida. Gênesis 3, 24. O homem afastou-se da presença de Deus. Apocalipse 22, 4. Verão a sua face. Gênesis 22, 10. A primeira habitação do homem foi um jardim à beira de um rio. Apocalipse 22, 1. A habitação eterna do homem redimido será ao lado de um rio que corre para sempre do trono de Deus. Olhe como a palavra de Deus é maravilhosa. Dentro da teologia, há 4 visões, há 4 sistemas ou formas de interpretar o livro de Apocalipse. O primeiro deles é conhecido como sistema futurista, o segundo como sistema histórico, o terceiro como sistema preterista e o quarto como sistema simbolista. Neste gráfico estão representadas as 4 formas de nós interpretarmos e lermos o livro de Apocalipse. Todavia, para este estudo, nós vamos escolher uma delas para a qual vamos discorrer todo o estudo de todos os capítulos. A primeira forma de interpretar o Apocalipse é um sistema conhecido como sistema preterista, aquele que olha para o passado. Neste sistema, eles dizem que tudo já se cumpriu, ou seja, não tem nada para acontecer no livro de Apocalipse nos nossos dias ou no futuro. Eles manipularam as datas para que tudo ficasse dentro do período do Império Romano. Consequentemente, o livro de Apocalipse se torna para nós hoje um livro histórico. A segunda maneira de interpretar e ler o livro de Apocalipse é através do sistema futurista, o qual acredita que os eventos a partir do capítulo 4 de Apocalipse acontecerão no futuro. Neste sistema, acredita-se que o arrebatamento da igreja, ele dá início então a uma sequência de eventos, como a tribulação e outros eventos de Apocalipse. Ou seja, dentro desse sistema ainda se subdivide em que a visão do arrebatamento possa ser pré, mid e pós, ou seja, pré, antes da grande tribulação, mid, durante ou no meio da grande tribulação e pós, após a grande tribulação aconteceria o arrebatamento. Então, dentro desse grupo futurista, ainda 3 visões, 3 subdivisões que podem interpretar estes eventos de forma distinta. No entanto, este é o sistema mais utilizado e é o qual eu utilizarei para explicar os demais itens dentro do livro de Apocalipse. A terceira forma de ler e interpretar o livro de Apocalipse é através do sistema histórico, que acredita que os eventos de Apocalipse acontecerão durante a história da igreja, ou seja, a partir da igreja de Cristo, a partir daquele momento ela vem acontecendo durante a história e que ainda tem alguns eventos a se realizarem ou a se cumprirem, mas que boa parte desses eventos já se cumpriram durante a história da igreja. A quarta forma de ler ou interpretar o livro de Apocalipse é o método simbólico. Neste método, acredita-se que não exista nenhuma profecia e nenhum cumprimento histórico, que apenas a mensagem de Apocalipse é simbólica, representando o bem e o mal. Neste caso, é uma visão dualista, da luta do bem contra o mal. Ela não tem nenhuma visão de cumprimento profético e nem mesmo histórico. Para facilitar o nosso estudo, vamos dividir o livro em 3 partes. O capítulo 1 são as coisas que vistes, o passado. O capítulo 2 e o capítulo 3, nós veremos as coisas que são, que aconteceram nos dias de João. Então, do capítulo 4 ao capítulo 22, as coisas que ainda vão acontecer, ou seja, aquelas que são relacionadas ao futuro. Veja o que está escrito em Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tens visto, passado,
e as coisas que são, presente, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Ou seja, o livro de Apocalipse aborda as três coisas: o passado, o presente e o futuro. Então, dentro dessa visão, seguiremos o método futurístico. O capítulo 1 de Apocalipse descreve a revelação de Deus para João, quando ele estava na ilha de Patmos. Durante esta revelação, o capítulo 1 menciona que João deveria escrever às 7 igrejas da Ásia. Então, estas 7 igrejas receberiam uma mensagem direcionada para elas, uma mensagem especial, que será tratada nos capítulos 2 e 3. Todavia, apenas para mencionar para você, havia 7 igrejas, das quais João estava tendo a visão no capítulo 1, que ele deveria enviar uma mensagem para as notificar, para lhes transmitir o que Deus queria lhes dizer. As 7 igrejas do Apocalipse estavam localizadas numa região conhecida naquela época como Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia, mais especificamente uma região chamada Anatólia. Estas igrejas foram representadas na visão de João por 7 candeeiros, 7 candelabros, uma espécie de 7 lamparinas com 7 lâmpadas cada uma, e que o Senhor Jesus andava no meio destas 7 igrejas, e que estas 7 igrejas também eram representadas ou tinham 7 estrelas, que eram 7 anjos dessas 7 igrejas. Esta é a mensagem que resume o capítulo 1 de Apocalipse. Neste gráfico podemos visualizar as 7 igrejas da Ásia Menor, nas quais as suas referências bíblicas estão a partir do capítulo 2. Apenas a ilha de Patmos está com referência no capítulo 1, que é o local onde João foi exilado. João, apóstolo do Senhor, estava vivendo em Éfeso depois da destruição de Jerusalém e, por decorrência da perseguição, ele foi exilado numa ilha para morrer naquela ilha. E ao estar na ilha de Patmos, João recebeu a revelação do livro de Apocalipse. E então depois ele escreve para nós, e esta mensagem chega até nós hoje, na qual nós vamos estudar durante 22 capítulos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, menciona que João recebe a revelação para falar às 7 igrejas e que também era da parte dos 7 Espíritos de Deus. E quais são esses 7 Espíritos de Deus? Algo que nos é muito curioso, mas esta revelação está escrita no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Lembra que nós dissemos que para entender Apocalipse precisamos conhecer a Bíblia? Então a revelação de quais são os Espíritos, ou 7 Espíritos de Deus, as 7 manifestações de Deus, precisamos entender a Bíblia Sagrada. E recorremos então à referência de Isaías capítulo 11, versículo 2, e que está escrito primeiro, que é o Espírito do Senhor, segundo, o Espírito de sabedoria, terceiro, o Espírito de entendimento, o quarto, o Espírito de conselho, o quinto, o Espírito de fortaleza, o sexto, o Espírito de conhecimento e o sétimo, o Espírito de temor do Senhor. É importante saber que há um paralelo muito grande entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. E dentro desse paralelo podemos encontrar a manifestação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo no capítulo 1 se apresenta a João não mais como Cristo crucificado ou Cristo morto, mas como Cristo ressurreto, numa visão esplêndida. E aqui eu vou mostrar para vocês o paralelo entre Daniel e Apocalipse. Vejamos a descrição de Jesus Cristo em Daniel e também em Apocalipse 1. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 10, versículos 5 a 6. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Olha a descrição e a semelhança que há em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 15, como o Senhor Jesus se apresenta a João. Semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O barulho das águas são como a voz de uma multidão. Então, veja a equivalência entre esses dois relatos. Daniel, que foi escrito antes de Cristo, num período muito importante, quando eles estavam na Babilônia, e agora Apocalipse, lá pelo ano de 95 depois de Cristo. Olha a semelhança desses relatos em que João está tendo uma visão da presença e da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, João reforça algo que ele já tinha dito nos evangelhos. Não desta forma, porque ele diz que Jesus era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas agora ele está dizendo uma outra forma de expressar que Jesus é pré-existente. Ele diz assim: Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus é o primeiro e o último. Jesus é pré-existente, ele é eterno. O último versículo do capítulo 1, ou seja, o versículo 19, explica os símbolos que João tinha visto na sua visão. As estrelas, o castiçal, e explica que as estrelas são os anjos e que os castiçais são as 7 igrejas. Ou seja, não haverá agora nenhum mistério, porque o livro de Apocalipse é o livro da revelação. Aguardo você no próximo capítulo.